Opa, e aí, beleza? Mano, é o seguinte, esse é mais um vídeo feito pra mim mesmo, mas que também serve pra quem mais quiser, né, se interessar, se identificar e puder lhe ser útil. E esse vídeo ficou um pouquinho grandinho, mas é porque eu coloquei dois vídeos dentro de um só, entendeu? Por isso ficou grande, mas com muito mais conhecimento de valor, beleza? Bom, o canal ficou parado aí por 7 meses aproximadamente, porque, mano, eu tava ruim, mentalmente falando, tava sem disposição pra fazer nada, tava meio que sem rumo. É basicamente eu na vida. E assim, mano, eu fico pensando, por que que eu não consigo focar? Por que que eu não consigo fazer isso consistentemente? Por que que isso não dá certo pra mim? Dando certo pra todo mundo e só eu não consigo sair do lugar. Tudo que eu faço não dá certo, mas é aí que tá. Não é só a gente. A gente vê todo mundo crescendo e a gente não, porque os que estão crescendo são apresentados, são divulgados. Os que não estão crescendo, não. Por isso a gente nem sabe que eles existem. E aí a gente acha que acontece só com a gente. Mas não, tem vários canais, alguns que eu até conheço e acompanho, por exemplo, que simplesmente sumiu, parou de postar há meses, há anos se pá. Por exemplo, o canal do Lucas Silva, o cara sumiu, ninguém mais sabe nada dele e eu gostava de acompanhar o canal do cara. Conheci o canal dele no terceiro vídeo dele, se não me engano, mas depois ele parou de postar e sumiu. Outro canal que eu acompanhava e sumiu foi o canal do Navalha. Esse cara me motivou quando ele postou os vídeos de Raft, porque é um jogo que eu gosto muito, eu sempre quis gravar vídeo de série dele, e quando ele fez, ele me motivou a fazer também. Aí eu fiz 3 episódios e nunca mais também. É a vida, né? Acontece. Tem também o Arcan. Ô rapaz, esse canal aqui, simples, didático, criativo e divertido. Ele também fez uns vídeos mó da hora, inclusive sobre criação de conteúdo, e depois sumiu também. Tem o Oficina de Youtubers, que também é focado em criação de conteúdo, canal aí que também não posta há um bom tempo. E esses foram os que eu lembrei agora, mas tem mais que eu sou inscrito e muito mais que eu nem conheço, né? Que simplesmente pararam de postar e não se tem mais nenhuma notícia sobre o status do projeto deles. Se tá pausado ou se tá abandonado, não se sabe. Se esse vídeo chegar a algum de vocês, mano, saibam que eu gostava de acompanhar vocês e seria legal vocês voltar a postar, mano, pelo menos um vídeo aí por mês, né? Só pra não sumir de tudo. Seria legal, porque eu sei como é meu canal que tá parado há um bom tempo, e eu tenho outros projetos também que ficou parado por um bom tempo, e eu sei como que isso é ruim, mano. Então, né, pelo menos um vídeo por mês seria da hora, entendeu? De qualquer forma, cada um tem o seu motivo, né? Não estamos aqui para criticar isso, tá? Citei ele somente como exemplo, apenas para mostrar que não é só eu, não é só você que é assim, mas muitas pessoas passam por isso, não importa o motivo, e eu estou aqui para falar de mim apenas, beleza? Até porque eu fiz isso, mas eu posso falar de mim mesmo, né? Eu sou enrolado pra cacete, mano. Nossa senhora. Vagabundo, preguiçoso e procrastinador. Eu reconheço isso, eu até brinco com a minha família aqui com isso, porque, mano, eu reconheço, coisa que eu tenho que fazer, eu fico enrolando e não faço. Eu até começo, mas depois perco o foco, vou fazer outras coisas, e o que era pra mim fazer... Que? Isso aí? Nunca nem vi. Não tô lembrado, não. Como dizem, o primeiro passo é reconhecer quem é você e onde você está. Pronto então, reconhecido quem eu sou, eu estou enterrado no fundo do poço do terceiro poço. Confere, qual que é o segundo passo? Ou vamos voltar aqui porque vamos acabar se perdendo. E olha que eu sou bom nisso. Agora eu vou estudar. Olha, faça o teste e descubra qual Power Ranger você seria. Nossa, bateu uma fome. Vou fazer um lanchinho e assistir um vídeo aqui rapidão. Fulano tá ao vivo. Vou só dar um salve aqui. Ixi, tá tarde já, véi. Vou dormir. Amanhã eu continuo isso. Quem mais aí é assim também? E mano, eu tô zoando aqui, mas eu tô falando isso de vagabundo, preguiçoso, mas zoando no bom sentido, tá? Eu faço as coisas. O que acontece é que quando trabalhamos para uma empresa, nós fazemos o trabalho, porque somos cobrados por isso. Temos a quem dever trabalho, dever satisfação, até porque somos pagos para isso, né? Mas quando é pra gente mesmo, a gente enrola. Mesmo sabendo que isso é o que a gente quer e que pode nos proporcionar ganhos muito maiores, se pá, a gente fica procrastinando, deixando pra depois, deixando pra amanhã e não faz. É complicado isso, viu? Tem uma frase que eu escutei há muitos anos atrás que diz: não seja escravo das suas vontades. E tem um ponto aí mesmo, porque as nossas vontades é o quê? Comer, dormir e ficar só assistindo TV, vídeo, filme, série. Se deixar é só isso. Mas tá errado, né, mano? Temos que ser produtivos de alguma forma também. Não é só consumir, é produzir também. Tem um filme que é
eu esqueci o nome agora. É aquele lá que é a sequência do filme Quarto de Guerra, que tem um cara lá, um empresário lá grande, que fala que você tem que aprender a não ser só dreno, mas você também tem que aprender a ser fonte também para as outras pessoas. Você tem que ser fonte de alguma coisa, seja de produtos, serviços, ensinamentos, sabedorias, risadas, entretenimento, né? Soluções, porque senão acabamos não contribuindo com nada a mais e a vida se torna monótona. É acordar e trabalhar, voltar, no outro dia a mesma coisa, depois de novo, sextou, é saidinha, sabadou, domingou, é fantástico e uma nova semana se repetindo, tudo de novo. Temos que parar com isso, mano, e começar a investir em nós mesmos, investir nos nossos projetos, porque senão os nossos sonhos vão continuar sendo exatamente o que são, apenas sonhos, né? E eu sei que muita gente é assim, temos que trabalhar e desenvolver isso para mudar isso. Mas voltando aqui, como a gente estava falando, cada um tem os seus motivos. Ou você não está mais afim de fazer tal coisa, ou acontece alguma coisa e te desanima, ou a nossa própria mente nos sabota. São vários os motivos, mas enfim, eu sei que não sou só eu sei que é uma galera aí que passa por isso. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque além de servir de motivação para mim, também serve de inspiração para quem mais precisar também. Então, eu até pensei em ocultar ou até mesmo excluir os vídeos do canal, esses 3 primeiros, e cogitei apagar isso aqui, que eu tô fazendo também, só que eu decidi deixar esses vídeos no canal por conta disso, tanto pra mim me lembrar da situação onde eu me encontrava, lembrar do que eu passei e do que eu tô passando, e também pra ficar de inspiração pra outros. Então, mano, eu vou reagir aqui a um vídeo que eu fiz há uns meses atrás, eu gravei há uns 3 ou 5 meses atrás, eu nem lembro, mas é por aí, era pra ter sido postado há meses atrás, mas eu tava mal, só pensei, gravei e deixei lá jogado pelos cantos. E tô editando agora, mas eu tô tipo recuperado, tá ligado? Tô em outra vibe. Agora eu tô na vibe de levantar, pegar e fazer. E me cobrando como se fosse um trabalho mesmo. Até porque né? Tem muita gente aí ainda hoje que acha que não, né? Mas você já viu como é que é pra fazer um vídeo, pra trabalhar pelo YouTube ou pela internet em si? Pois é, entendeu? Então, mano, eu decidi deixá-los no ar. Os outros vídeos vão continuar aí. E esse aqui também, porque eu quero deixar registrado esse momento que eu passei, e esses meus vídeos que foram feitos como se fossem pra mim mesmo, são lembretes pra mim, né? São como se fossem lembretes pra mim, sobre de quem eu sou, de onde eu vim, o que passei, de como eu comecei e também de como eu me reergui. Beleza? Então, seguinte, o primeiro vídeo era sobre as promessas de fim de ano. Não as cumpri até agora, mano. Vacilei de novo, mais um ano aí já acabando, mas ainda não acabou, ainda dá tempo e muito tempo, quase 5 meses aí. Ainda falta, então dá pra fazer muita coisa aí ainda, né? E é aquilo, né? Antes tarde do que nunca, antes tarde do que mais tarde ainda. Alguma coisa feita é melhor do que nenhuma coisa feita. Nunca é tarde pra começar, não é verdade? O segundo vídeo foi de um desafio que eu me propus, mas infelizmente não consegui prosseguir com ele também. Eu pensei que fazendo isso eu conseguiria me motivar diariamente e esquecer dos problemas, né? Das minhas confusões mentais, das preocupações excessivas, dos pensamentos negativos que rondam a minha cabeça sem parar. Mas o que aconteceu foi que eu recaí de novo, eu me desanimei e não consegui fazer. Infelizmente a minha própria mente me sabota, né? Tipo por aquele sentimento de e se não der certo? E se eu só perder tempo com isso e não dar em nada? E se eu não for capaz de conseguir realizar tal feito? E tem a questão também de ser por medo, por aquele sentimento de não conseguir fracassar, das pessoas descobrirem o que eu tô fazendo e me julgarem. E isso eu falo pela própria família, sabe? A própria família te julgar, te criticar, entende? Mas o que mudou agora? O que mudou de mim daquele momento para mim de agora? Olha, tem coisas que acontecem na nossa vida para nos ensinar algo e nos deixar mais sábios, fortes e resistentes, principalmente mentalmente. O que aconteceu foi que eu passei por momentos, sentimentos e experiências que não se deseja para ninguém, né? Mas que cedo ou tarde todos passam por isso. É o luto da pessoa que você mais ama no mundo, é sentir que você não consegue resolver as coisas, é estar no fundo do poço, é não conseguir fazer nada, é ter uma crise existencial, sem rumo, sem propósito, perdido mentalmente, pensando na vida, no que você quer agora, em que você acredita, em que você vai buscar por. E eu passei por algumas dessas situações e eu deixei o tempo passar, deixei o tempo me curar, principalmente por conta do luto, e aprender a lidar com essas situações.
Meu pai se foi em 2019 e minha mãe no ano passado. Do meu pai eu não tinha uma ligação muito boa com ele, uma ligação forte, por assim dizer, né? Então por isso eu não senti tanto, né? Eu não sinto tanto, mas da minha mãe eu senti. E, pra ser sincero com vocês, eu sinto até hoje, mesmo depois de meses, sendo sincero principalmente comigo mesmo, eu ainda sinto muita falta dela, a ponto de ficar me perguntando do porquê da vida ser assim, né? O do porquê a vida é assim, se alguma coisa ainda vale. Mas eu percebi que eu não posso ficar preso a isso, remoendo isso. Eu tenho que me desprender disso pra conseguir viver de verdade. Não é esquecer, mas aceitar que a vida é assim. Tem os que vêm, tem os que vão e tem os que ficam. Se tem alguém passando por essa situação, saiba que as minhas respostas para essas perguntas porque é isso que faz a vida especial e valiosa. E sim, vale sim. Porque você é especial aos olhos do pai e aos olhos da sua família. Você foi o escolhido para vir e viver essa vida. Então agradeça e aproveite cada segundo. Depois de passar por isso, eu me desenvolvi um novo sentido. E agora eu sou uma nova pessoa, tenho uma outra mentalidade. Os medos que eu tinha antes, hoje não mais me impedem. As crenças limitantes e pensamentos sabotantes, hoje não mais me impactam. Porque hoje eu sei quem eu sou e o que eu quero. Quem sabe um dia a gente não fala sobre isso aqui no canal, sobre sabotagem mental, crenças limitantes, paradigmas, bloqueios mentais, mindset. É um assunto interessante sobre desenvolvimento pessoal que vale a pena aprender sobre. Para você se evoluir, se tiver alguém assistindo isso aqui e quiser um vídeo sobre, deixa um comentário aí para mim ver que eu faço. Não sou expert supremo no assunto, mas posso falar bem sobre, beleza? O terceiro vídeo do canal foi tendo uma conversa sobre como foi o ano de 2024 e nesse vídeo deu para perceber que eu recaí um pouco. Eu falei bonito em algumas partes, mas em outras deu para perceber que eu não tava legal. E aí eu me afundei de novo. Fiquei um tempo sem disposição e vontade de fazer nada. Gravei um vídeo tentando me reanimar, mas infelizmente também eu só fiz e deixei lá parado por meses. Agora que eu peguei para editar ele e pensei, vou fazer melhor. Vou editar e complementar em cima dele, fazendo um vídeo ainda mais completo e quem sabe mais motivador para mim e mais inspirador para quem o encontrar. Então eu espero que ele sirva de alguma ajuda para você. E bom, vamos lá. Durante esse vídeo eu vou me analisar e comentar em cima sobre algumas coisas, seja para complementar ou para explicar algo, beleza? E de fundo vai estar aí uma gameplay desse jogo magnífico aí. Cara, 2 jogos que eu joguei muito nesse tempo, Stardew Valley e Raft. Apesar de não ter avançado tanto em nenhum dos dois, foram jogos que eu gostei muito. Provavelmente deve ser pelo fato de serem jogos relaxantes, mas enfim, vamos lá pro vídeo. Bom, estamos aqui no vídeo que eu gravei olha só, eu vim ver quando eu gravei ele. Olha só, em 20/5 de 2025. Então tem aí quase 3 meses depois que eu gravei. Muito se mudou depois disso. Depois de muitas conversas, muita... Eu nem sei se existe essa palavra, mas muita absorção de bons conhecimentos, de boas orientações, de bons conselhos, de boas sabedorias. O apoio da família ajudou demais também. Então vamos ver o que eu falei há 2 meses atrás e o que eu tenho para falar hoje. Vamos lá. O vídeo se chama Chega um momento em que só pensamos em desistir, mas aí lembramos dos que acreditam. Basicamente, porque em diversos momentos a gente pensa em desistir, né? Mas aí a gente lembra das pessoas que acreditam na gente. Meu irmão, por exemplo, sempre me diz que eu sou inteligente demais, pelas coisas que eu sei fazer. Tenho pessoas próximas também que sempre me dizem que eu deveria compartilhar e ensinar isso e tal. Então é algo que não é só pela gente, não é algo que é somente pela gente, mas por elas também, tá ligado? Porque elas acreditam em você mesmo quando você mesmo não tá acreditando em si mesmo. Consegue ver? Consegue entender? Outra coisa legal também, mano, quando bater o desânimo e você pensar em desistir, é você, na hora que pensar em desistir, pensar também sobre o porquê você começou. Parece aquelas frases genéricas prontas, mas no fundo, a gente sabe que tem um pouco de verdade. É algo que pode servir de motivação nas horas difíceis, né? E eu acho que vai ficar esse título mesmo, porque eu não pensei em outro não. E disso que eu falei de desistir, é no sentido de desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, do que a gente
quer, entendeu? Não é sobre se auto-enviar para um lugar melhor não, tá? Porque tô vendo aqui agora que a interpretação pode dar a entender isso também, né? Mas não é isso não, tá? Já passei por poucas e boas, mas nunca a ponto de chegar a esse ponto. Graças a Deus eu tenho uma mentalidade forte em relação a isso, e eu tenho pessoas na minha família também que me ajudam demais sobre essas coisas, que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque todo mundo uma hora ou outra passa por momentos difíceis na vida, né? Então é bom sempre conversarmos sobre o valor da vida, que você é especial, que você é o pedido de alguém, que alguém importante para você precisa de você, que você com o seu jeito de ser pode ajudar quem precisa, que pode ser a ajuda que alguém esteja precisando. Então é muito importante isso para qualquer um, né? É um assunto crucial para todo mundo. Inclusive, né, acho que deveria ter esse tipo de assuntos, né, nas escolas também, né? Mas tem tanta coisa que deveria ter na escola e não tem, né? Até hoje não implementaram a educação financeira ainda, né, nas escolas. Deveriam, mas até hoje nada, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. Então, só para deixar claro aqui, caso alguém imaginou isso, desculpe se for o caso, esse vídeo não é sobre isso, beleza? Quem sabe futuramente a gente não abre um espaço para falarmos um pouco sobre isso. Mas enfim, é isso, mano. Vamos ver o vídeo aqui agora. Bom, eu passei por um momento bem complicado recentemente e queria compartilhar com vocês isso, porque eu acredito que tem muitos outros passando pela mesma situação, e de certa forma explicar por que eu sumi depois do último vídeo. Vamos lá! Bom, eu recentemente passei por um momento bem difícil de turbulência dos altos e baixos da vida. Quando eu gravei aqueles primeiros vídeos, eu já estava para baixo e fiz aqueles vídeos meio que na tentativa de me reerguer. Mas não foi o suficiente. Eu cheguei a gravar aqueles vídeos lá e no que seria o próximo vídeo eu me travei de novo. Eu novamente me perdi e levei esse tempo para me reencontrar. Eu cheguei numa situação em que eu não queria fazer mais nada e todo dia era deitar a cabeça no travesseiro e chorar. E o motivo disso é que eu perdi o meu principal propósito e simplesmente me esqueci do resto. Nessa questão aqui, não é que eu não tinha outros objetivos, outros propósitos, mas é que esse era o meu principal, né? Sabe quando você tem aquele seu objetivo principal? E aí quando eu perdi esse propósito principal, todo o meu mundo desmoronou, entendeu? Então na minha cabeça tava tudo bagunçado e eu tinha, né? Eu deixei de lado todos os outros, entendeu? Aí eu tinha outros também e foi nisso que eu me foquei. Só que ainda assim eu precisava de tempo, entendeu? E a partir daí eu fui me questionando se alguma coisa ainda valia a pena. Fiquei pensando sobre o que eu queria e por que queria. E nesse momento eu tinha que decidir se eu desistia de tudo, abandonava meus sonhos e projetos ou tentava mais uma vez. E bom, desistir nunca foi opção para mim. Mesmo nessa situação, não importa o que aconteça, eu sempre vou continuar tentando. E foi aí que eu tomei a minha decisão. E isso aí é verdade, mano. Nunca passou na minha cabeça desistir de nada. Eu sei que não sou só eu, muitos passaram ou passam ou vão passar por isso, e muitos não têm a percepção e a visão de sair disso e de se ver fora disso. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, para que qualquer um, talvez vocês mesmos também consigam ver, que existe sim uma luz no fim do túnel, uma forma de sair desse poço. Sim, existe uma saída desse labirinto. Voltar a se sentir capaz, se sentir confiante, se sentir foda. Resumindo um pouco sobre mim, eu sou uma pessoa indisciplinada, me distraio fácil com qualquer coisa, tenho problema de foco e uma roda gigante de autoconfiança, ou seja, um procrastinador nato. E eu diversas vezes me sinto perdido para variar, nunca começo meus projetos e quando eu consigo começar, paro logo em seguida. Alguma coisa me trava, alguma coisa acontece e eu desanimo, sempre surge algum imprevisto e aí eu travo de novo. Vocês também são assim? Deixa aí nos comentários, só para mim não ficar sozinho nessa aqui. Pois é, né? Muita gente tem isso, né? A tal síndrome de começar alguma coisa e nunca terminar, né? Não conseguir continuar. Mas enfim, deixa aí nos comentários as suas experiências e vamos continuar.
Eu sei que muitos passam por isso, mas comenta aí também. E se sim, ou difícil, né? Mais adiante eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo pra resolver isso. Mas o que aconteceu comigo foi que recentemente eu perdi uma pessoa muito próxima e isso me deixou destruído, porque o meu principal propósito era dar uma vida melhor para essa pessoa. E nesse momento, para mim, essa vontade não existia mais. Rapaz, eu tava quase numa pré-depressão, quase entrando em uma. Eu falei que tava quase numa, mas como eu disse anteriormente, hoje eu tenho uma mentalidade forte em relação a isso, mas mesmo assim, nesse momento, eu fiquei deprê e fiquei para baixo e não tava querendo fazer mais nada, não tava querendo investir em nada, entendeu? Eu fiquei bastante abalado a ponto disso, entendeu? Ainda bem que, apesar de tudo, eu sempre mantive os meus pensamentos positivos em relação à família, sobre eu mesmo, sobre Nosso Senhor, para evitar qualquer pensamento negativo e tomar alguma decisão errada que pudesse me custar caro ou pior. Aqui eu falei nessa questão de tomar alguma decisão errada que pudesse me custar caro ou pior, né? E esse pior, né, dá várias coisas a entender. E eu coloquei isso, apesar que como eu falei antes, não era para dar a entender coisas muito piores, né? Como eu falei, né, de se auto-enviar para um lugar melhor. Mas eu fiz esse vídeo com o intuito de ajudar quem tivesse passando por uma situação assim, né? Porque eu não chegaria a tal ponto. Só que eu quis fazer um vídeo servindo de motivação, inspiração, de alguma ajuda para pessoas que não têm essa mesma mentalidade que eu, entendeu? Porque eu não chegaria a tal ponto, mas para pessoas que poderiam chegar a esse ponto, eu fiz esse vídeo que também poderia ser uma ajuda para essas pessoas, entendeu? Vamos continuar aqui. Graças a Deus que não. Eu sempre tive a cabeça no lugar. Apesar de nunca conseguir ter a atitude de colocar os meus projetos em ação, mas também nunca cometi uma grande loucura, que não faltasse vontades, né? Então, sempre pensando na família, sabendo das pessoas que me amam, mesmo que pareçam que estão longe, distantes e despreocupados, porque eles também têm os problemas deles, temos que entender isso também, mas eu sei que se importam comigo, eu sei que querem o melhor pra mim, e isso é importante você ter em mente, saber que as pessoas ao seu redor querem o seu melhor. Pois é, isso que eu falei é o que é a recomendação. Você conversar com as pessoas que você ama sobre isso, pedir ajuda e tal. É você se cercar de pessoas que desejam o seu melhor. Ficar sozinho nunca é a melhor opção. Sempre é bom você procurar alguém para conversar. Mas não qualquer pessoa. Tem que ser aquela pessoa que entende isso, entendeu? Outra coisa é que sempre eu fico lembrando do que os que se foram gostariam que eu fosse. O que eu conquistasse, o que eu me tornasse. O desejo deles de que eu vivesse a vida da forma que eles me ensinaram a viver. Aproveitando cada momento, vivendo a vida de fato. Mano, às vezes eu tô conversando com alguém, aí a pessoa vem e me fala: nossa, você fala bonito demais, velho. Você devia gravar, você devia, né? Como eu falei no início do vídeo, compartilhar isso e tal. Eu fico, mano... que falar bonito, sei falar nada bonito. Não, meu filho, de onde você tá tirando isso? Sou tímido, não sei falar em público. Não, sei não. Aí eu vendo esses negócios, aí eu vejo coisas que eu já falei antes em vídeo e tal, e fico... eu não acredito que eu que falei isso. Aí eu vejo que sou eu mesmo. Aí eu fico impressionado comigo mesmo. Louco isso. E por último, também sempre mantive os meus pensamentos positivos dos que eu posso ajudar, do meu propósito, do porquê eu estou aqui. Da mesma forma que com este projeto eu sei que posso ajudar mais pessoas que precisam disso, que precisam reacender a sua chama de autoconfiança, autoestima, empoderamento, poder de capacidade e uma palavra amiga, principalmente de quem te entende, pode ser a fagulha que vai fazer isso. Aí ó, como eu falei, não é que eu não tinha outros, eu tinha os meus propósitos sim, inclusive eu já tinha projetos de muitos anos atrás, mas é aquilo, eu começava e parava, nunca fui consistentemente, né? E como eu disse aí agora, eu sempre tive meus pensamentos positivos, inclusive em relação a esses meus outros propósitos, mas o meu outro propósito principal acabou abalando todo o resto, entendeu? Acabou abalando toda a estrutura. Quem já passou por isso entende do que eu tô falando. Então vai entender como é.
Quem não passou por isso acha que é bobagem, mas eu acho que eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Vamos lá. Então eu estou aqui para você com este vídeo simples, mas poderoso, para te dizer que por mais que pareça difícil, distante ou impossível, você é capaz de conquistar o que quiser. Aquele sonho engavetado que todos dizem ser impossível, é na verdade o que você nasceu para realizar, para ser, para conquistar, para viver. Você é especial, é incrível, é único para cada um que sabe o seu valor e te ama pelo que você é. Repita isso todos os dias, até ter a absoluta certeza de que acredita em você mesmo e é capaz de alcançar até o impossível. Porque mesmo que os outros não acreditem, não tem problema. O único que precisa acreditar é você. O que os outros pensam, o que os outros falam ou o que os outros até mesmo fazem para te tirar do seu caminho, não é de fato verdade ou certo. É apenas a opinião deles, mas não é a sua. E quando você percebe isso, isso vira apenas um pequeno detalhe para você. Nossa, agora eu falei bonito. Só que agora eu tenho que aplicar isso para mim, né? Eu sei que sou eu mesmo que falei isso, mas ainda assim eu não consigo usar isso pra mim. É complicado, hein? Bom, isso que eu disse até agora, pra alguns pode parecer exagerado, mas quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Quem não passou acha que isso é frescura, mas você diz isso porque não sabe como é frustrante sentir que nada na sua vida dá certo, que você é um inútil, que parece que ninguém se importa com você, que nada importa, simplesmente não acreditar em mais nada, desacreditar da sua capacidade, duvidar de si mesmo, simplesmente não ver mais futuro, não ver mais saída, simplesmente desistir. Sim, eu já me senti assim em diversos momentos, eu lembro de momentos que eu senti assim, mas é aquele negócio que eu falei, eu sempre mantive meu pensamento positivo em relação às coisas. Minha família aqui que me conhece sabe como que eu sou. Cara, eu sempre tento olhar o ponto positivo de tudo, porque se a gente for olhar só em relação à negatividade, nossa senhora, aí é complicado, o mundo tá aí, é difícil. Então eu sempre penso muito nessa questão de positividade, entendeu? Então, por mais que eu já me sentia assim, eu sempre buscava, né, repensar, refletir e conversar sobre algumas coisas para mudar isso, né, contornar isso. Isso não é frescura, isso é realidade. Depressão, angústia, ansiedade, crise emocional e existencial, trauma, tudo isso são reais. E você e ninguém pode ignorá-los, pois qualquer um pode ser alvo disso. Olha só o caso do Whindersson Nunes. Não é só porque o cara é multimilionário que ele não tem esses problemas. Ele é humano e está fadado a sofrer com esses tipos de coisas. Todos nós estamos. E uma pessoa pode ter muito dinheiro, muita fama, muita saúde, muitos amigos, uma família incrível, uma ótima conexão com o nosso Senhor, mas ainda assim ela pode passar por isso. E não importa o nível dela, ela tem o direito de se sentir assim do mesmo jeito que qualquer outro. Não importa quanto de dinheiro você tem, não importa de quem você é filho, não importa quem você é. Na época que eu gravei isso, foi na época que ele se internou. Teve muito comentário apoiando, né, incentivando, não incentivando, mas muita mensagem de apoio a ele. Só que eu lembro que eu vi muito comentário também falando de que o cara é multimilionário, o cara já é rico e que isso é frescura, isso é aquilo. Mano, nada a ver. É o que eu acabei de falar aí, ó. Não é por dinheiro, não é porque a pessoa tem rios de dinheiro e né, dinheiro não é tudo na vida, né? É aquela velha questão. Não é só o dinheiro que em si traz a felicidade. Ele proporciona muitas coisas, né? Só que não é só porque você tem dinheiro que todas as contas estão pagas, nossa, não tem mais nenhum problema na vida. Não é isso. Você acaba que você tem outros problemas também, né? E ele, eu lembro que eu vi um vídeo dele que ele falou mesmo que ele tinha problema de ansiedade e tal. Então isso aí é um problema mesmo, uma preocupação que ele mesmo. Agora que eu assisti a saída dele lá da clínica e que nem ele falou, é algo que todo mundo tem que... É o que eu falei, né? É o que eu falei antes aqui no vídeo. É algo que todo mundo precisa de ajuda, uma hora ou outra, né? Todo mundo tem problemas assim, né? E é isso. Vamos continuar com o vídeo. Nível, status e patamar não definem isso, porque isso não é definido por essas coisas. Isso é definido por algo muito maior. Isso é definido pela natureza. E é da nossa natureza que isso possa vir a acontecer. Fazer o quê? Acontece. Aí, ó, foi o que eu acabei de falar. É da nossa natureza. Acontece com todo mundo.
E se isso acontecer é porque tá falhando alguma coisa na nossa vida. Mas não porque sejamos fracos ou como alguns ignorantes bostejam, nos chamando de burros. Esquece isso. O que acontece é algo bem mais simples. Basicamente é porque não sabíamos ainda como lidar com isso. Porque não tínhamos aprendido ainda o que precisávamos fazer nessa situação para sair dela. É tipo uma fase de um jogo. Quando jogamos ela pela primeira vez, não sabemos como sair dela. Apenas tentamos mais uma vez e tentamos de novo, até chegar ao final dela, até encontrarmos a saída e passarmos para o próximo nível. E nisso, não importa se já vimos alguém próximo passar por isso, ou se já conversamos com alguém que passou por isso, não sabemos como de fato é, dentro dessa fase, e como sair dela. Quando chega a nossa vez e entramos nela, somos somente cada um de nós, sozinhos no seu próprio subconsciente, confuso e bagunçado. Um ou outro pode até nos oferecer ajuda, mas somos nós mesmos que temos que encontrar o caminho de volta desse labirinto de pensamentos e vencer essa situação, se tornando mais forte a cada fase passada. Vão ter fases mais fáceis, umas um pouquinho mais difíceis e aquelas que parecem impossíveis, mas com persistência sempre vamos conseguir passar por elas e ver o arco-íris depois da tempestade. E essa fase difícil, que pode acontecer com qualquer um, não é obrigatoriamente só sobre dinheiro. Pode ser sobre qualquer área da vida, seja ela de saúde, espiritualidade, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. Quantas vezes vocês não viram pessoas que sofreram disso por causa dessas coisas? Então sim, é real. E quando acontecer, busca ajuda da família, dos amigos, do nosso Senhor. Não tenha vergonha de dizer que precisa de ajuda, porque todos nós precisamos, de uma forma ou de outra. A vida é uma tremenda roda gigante em constantes mudanças e imprevistos. Então peça ajuda, identifique onde está a falha e a corrija, para poder viver a vida da melhor forma possível que pudermos aproveitar. Pois a vida é bela, mas também é curta se você não souber aproveitá-la. Bom, belas palavras ditas aí. Não sei algo a mais que eu tenha a acrescentar. Falei tudo aí e foi basicamente o que eu passei. E aí eu conversei com pessoas aqui da minha família que me ajudaram e muito nessa questão. E hoje estamos aí, firme e forte. Praticamente tudo que eu falei aí foi o que eu experienciei, né? Foi o que eu passei, foi o que eu senti. Não tenho vergonha de falar que passei por isso. Até porque, como eu falei, todo mundo passa por algo semelhante. Alguns passam por estágios mais básicos, né? Mas alguns passam por estágios mais avançados. Mas eu acredito que, no final das contas, todo mundo passa por isso. E como eu falei, não é só porque você tem dinheiro, saúde, conexão com Deus, trabalho dos sonhos. Mesmo tendo tudo isso, ainda pode ocorrer de você passar por algum desses problemas dos quais eu citei. E novamente, como eu disse, é da natureza humana isso, né? É da vida. Acontece. Então, novamente dizendo, você pode voltar a se sentir capaz, confiante e imparável. E tudo que você precisa para isso se resume a uma única palavra: decisão. Se você declarar para si mesmo, com clareza e certeza, que vai conquistar alguma coisa, tá decidido. Você disse isso. Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros achem. Ninguém mais te segura. E se pensar em desistir, lembre-se do seguinte: se fosse para desistir, iria desistir para quê? Para uma vida miserável? Para uma vida infeliz? Cheia de arrependimentos? Não. Antes de pensar em desistir, pense no porquê você começou, por que você quis fazer isso. Esse é o motivo e deve ser sempre o seu foco. Lembre-se sempre disso. Foque em correr atrás do que você quer, dos seus sonhos e conquistas. Nunca desista. Você pode até falhar, mas sempre tente novamente, sempre de novo e de novo, que sua hora de brilhar vai chegar. Entendeu? E aí, você se torna invulnerável mentalmente. Você se torna mente blindada. E complementando o que eu acabei de falar aqui, que nem eu falei da questão da... que só se resume a uma palavrinha, que é a decisão, realmente é a decisão. Só que a gente tem que colocar aqui um ponto de que pessoas diferentes têm problemas diferentes, né? Tem graus de problemas diferentes. Tem pessoas que têm mais dificuldades do que as outras, né? É uma coisa que a gente tem que entender isso, e que o que serve para uma pessoa pode não servir para outra, né? Mas essa questão da decisão é sempre o resumo de tudo, né? É você tomar a decisão de falar: eu quero mudar. E se você tá passando por um grande problema de necessidade, ou algum dos problemas que a gente citou, de ansiedade, depressão, coisa do tipo, o negócio, mano, é você buscar ajuda mesmo. Você buscar ajuda a quem você conseguir, família, amigos,
pessoal das igrejas, pessoas que estão dispostas a ajudar, né? E você começar a buscar o que você quer da forma que você consegue hoje, que você pode hoje. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz: faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então você começa com o que você pode, né? Com o que você tem e vai com o tempo melhorando até você chegar aonde você quer, entendeu? Então esse foi o vídeo feito para quem precisar e também como um combustível de motivação, inspiração e reflexão para mim mesmo. E mesmo que eu ajude apenas uma pessoa com esse vídeo e com esse projeto, eu vou fazer o meu melhor para que essa pessoa encontre o seu caminho de prosperidade e viva intensamente, aproveitando cada momento que é valioso e involtável. Mesmo que ajude somente uma pessoa, eu já ficarei feliz, sabendo que valeu a pena, que tudo isso não foi em vão, porque eu sei como que o tempo passa e não perdoa ninguém. Ele não perdoa quem o perde. Ele não espera, e é por isso que é tão valioso. Porque assim como uma pessoa me falou um dia e eu citei agora antes, a vida é bela, mas também é curta se você não souber aproveitá-la. E esse também foi um dos motivos que me fizeram acordar, que me fez começar a fazer as coisas, porque depois de anos travado, o que é que me fez começar? Sinceramente, eu não sei. Mas parando um pouco para refletir, essa frase tem um pouco a ver com isso. Porque com certeza tem o fato de sentir que o meu tempo tá acabando. Que se eu continuar na mesmice, vai vinhando e nada vai mudar. Olha só, 2 piscadas e já estamos em junho, mais 2 estamos em setembro, já chega o Natal. E aí passa mais um ano, depois 5 anos, depois 10, e aí passaram 20, 30 anos, do nada 50, e olha só, estamos no fim da vida. E aí, o que você fez? Viveu a sua vida dos sonhos ou viveu a vida dos outros? Meus amigos, cada um tem a sua escolha. E aí, o que você vai escolher? Escutando isso, me dá até uma vergonha aqui, porque fui eu que falei isso naquela época, naqueles 3 primeiros vídeos que foi postado no canal, no final de 2024, e agora esse vídeo foi gravado aí em maio desse ano, e até agora eu não tinha feito, agora que eu tô começando a acordar, e olha só, mas enfim, é aquela questão, né? Antes tarde do que nunca, vambora. Se a gente ficar pensando só nisso, aí a gente fica mais pra baixo ainda. Então o que importa agora é olhar daqui pra frente, né? Vambora. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha tomado uma boa decisão. Que tenha sido que a partir de agora, vamos aproveitar a vida. Vambora, vamos fazer acontecer. Vamos aproveitar os momentos, curtir a vida e conquistar tudo que o Senhor nos deu a oportunidade de sonhar e viver. Porque se Ele colocou esses sonhos nas nossas cabeças, é porque Ele sabe que cada um de nós somos capazes de alcançar isso. Então, vambora para essas conquistas, fechou? É isso então, meus queridos e queridas. É nós, estamos juntos. Aqui quem vos comunicou é o Leon. Te desejo um grande sucesso na sua caminhada. Um grande abraço, tudo de melhor para você. Fique com Deus e até a próxima. Valeu e fui! Bom, esse foi o vídeo. Muita coisa foi falada aqui. Não sei o que eu tenho mais a acrescentar no momento. Não tô pensando em nada no momento. Eu já falei muito no começo do vídeo, né? Não tô pensando em nada mais além para falar aqui no final. Esse vídeo já falou tudo. E bom, é isso. O final aí, eu até deixei o final do vídeo aí. E o que eu tenho pra dizer agora é que agora eu vou começar a investir aqui no canal. O propósito dele, quando eu criei lá em 2019, era de criar conteúdos relacionados a ensinar sobre criação de conteúdo. E é isso que eu vou estar fazendo a partir do próximo vídeo. Eu já tenho várias ideias planejadas. Muitos anos que eu estudo sobre esse mercado. Eu tô no YouTube desde 2012. Que nem eu falei, nunca de forma consistente, mas criei meu primeiro canal lá em 2012 e fui aprendendo as coisas aí durante os anos. E eu sempre tive esse propósito, esse objetivo de compartilhar e ensinar isso pro próximo, né? Então, a partir do próximo vídeo já vai ser mais sobre isso. Eu já vou estar fazendo uns vídeos da hora aí pra vocês sobre criação de conteúdos, beleza? Espero que esse vídeo seja útil pra alguém, não só pra mim, como nem eu falei, foi feito pra mim mesmo, com um ponto de motivação pra mim, mas eu espero que esse vídeo possa ser um ponto de inspiração para outras pessoas que precisarem também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e que
possa ter sido útil para vocês, né? Possa ter sido de alguma ajuda para vocês. E no finalzinho aqui, dá uma mensagem aqui pro Leon aí do futuro ou do presente aí. Vai fazer as coisas, vagabundo. Começa a fazer os trem, para de procrastinar e começa a fazer os vídeos, começa a fazer os negócios. Sou canal parado aí quase um ano. Vai fazer os trem, menino. Bora fazer os trem acontecer, miserável, lazarento, né? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Quem assistiu até aqui, comenta aí. Sucesso pra nós. Um grande abraço, tudo de melhor pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!